Olá, e a gente começa mais uma edição do programa Utilidade Pública. Muito obrigada pela audiência. E você conhece alguém que já necessitou de doação de sangue? Pois é angustiante essa espera, porque não dá para chegar ali numa loja e comprar o sangue. É preciso muita solidariedade na hora desse ato. Sobre esse assunto a gente vai conversar hoje no programa com a doutora Lourdes Alice Marinho, que é oncohematologista. Doutora, muito obrigada pela presença aqui no Utilidade Pública. Obrigada a você, Dânia. Na verdade, antes eu gostaria de agradecer esse espaço para falar de um assunto tão importante, né? Doação de sangue é sempre importante. É como você mesmo falou, não existe, não se fabrica, né? O sangue depende de solidariedade, de doação. Então é bom sempre estar esclarecendo a população do que é necessário, as dúvidas da população ser tirada para que eles possam ir doar com mais tranquilidade. O Hemose, que no caso é de onde eu trabalho, nós fornecemos sangue para toda a rede pública em Sergipe. Então, a gente precisa realmente ter, né, condições de prestar esse serviço, atender essa população, essa necessidade. E sempre campanhas são lançadas justamente para tentar fazer com que esses estoques sejam mantidos e a gente possa manter esse atendimento. Há demanda de um tipo específico de sangue, uma demanda que seja maior? Olha, todos os tipos de sangue são importantes, todos. Claro que o O negativo, esse pode, vamos dizer, ele é o doador universal, então ele pode servir a todas as pessoas na hora de urgência. Mas o ideal é que tenha todos os tipos de sangue em estoque, né? Porque o certo mesmo é que aquele sangue seja tipado e se for A positivo, seja fornecido A positivo, se for B, B. O O, ele serve para todo mundo, né? Então, na hora de uma urgência, ele vai ser lançado mão desse O. A gente vai tentar aqui esclarecer, por exemplo, alguns mitos. As pessoas às vezes tem muita vontade de doar sangue, mas tem algum tipo de receio. Será que precisa de fato estar em jejum? E a bebida? Olha, bebi no fim de semana, posso doar na segunda, na terça, quanto tempo? Então, a gente vai tentar aqui hoje com a doutora Lourdes esclarecer aqui alguns pontos. Quanto tempo dura a doação? Porque uma das desculpas que a gente ouve muito sobre a questão da doação, eu não tenho tempo para me deslocar para ir realizar essa doação. Quanto tempo dura esse processo, doutora? Olha, o processo de doar mesmo, a coleta, em torno de 15 minutos. Então não tem desculpa. Todo o processo, desde a entrada no hemocentro, cadastro, pré-triagem, triagem e coleta, demora um pouco mais, a depender da quantidade de pessoas que tem. E aí a necessidade, a vantagem do agendamento. Do agendamento, com certeza. Então, se você puder agendar, vai ficar mais rápido o seu atendimento. Mas, assim, normalmente não é tão demorado assim. Esse processo, ele é o mesmo, tanto para aquelas pessoas que vão ali doar pela primeira vez ou aquele doador regular? Não, o processo é o mesmo. Agora, se ele é um doador convocado, né, e tem muitas pessoas para doar, essa pessoa, se ele for convocado, é porque o tipo de sangue dele está em falta, ou há uma necessidade maior, ele passa na frente dessas pessoas, entendeu? Mas, assim, o fato dele ser convocado, porque se ele foi convocado, é porque especificamente aquele doador tem um tipo de sangue que está em falta, que tem alguém esperando com urgência. A gente acompanha muito as pessoas assim, olha, alguém da família sofreu um acidente ou está com algum tipo de doença e aí começa a convocar as pessoas, essas pessoas vão lá para realizar a doação para uma determinada pessoa. Isso acontece bastante. Agora, com a rede social, né, do jeito que há, o Face, várias formas de colocar na internet, isso se espalha rapidamente e aí a gente tem vamos dizer assim, vários comentários e dizendo que vai. Então, assim, agora recentemente tivemos de uma paciente que tem um linfoma, que está tendo uma necessidade maior de sangue, foi colocado na mídia. Então, existe já uma facilidade maior com relação a isso por conta da mídia. Mas aí a pessoa vai lá e doa, faz essa doação em nome de uma pessoa específica. Isso. A pessoa já está recebendo as bolsas de sangue do Hemose, porque assim, o Hemose tendo, claro, gente, aquele tipo de sangue, não vai esperar que aquele doador específico vá lá se o caso for grave. Claro. Já há essa antecipação. Claro. Então, mas aquele sangue, havendo uma outra urgência, vai com aquela ser pessoa já sendo atendida... a urgência, com certeza. Na verdade, quando a pessoa doa, ela está doando a instituição, ela botou o nome, instituição não, né? A população. Ela botou o nome da pessoa que teoricamente teria uma prioridade. Mas sendo
passando essa necessidade dessa pessoa, ou aquela necessidade naquele momento tendo sido sanada, existe outras necessidades e esse sangue vai ser redirecionado, com certeza. Não dá para perder não, de jeito essa nenhum, doação. Né? Isso faz parte, inclusive, do termo, quando a pessoa vai doar, que esclarece isso aí, para que a pessoa não pense que é só por conta disso. Bom, as pessoas, muita gente acha que para doar precisa estar em jejum, porque lá tem que fazer alguns exames de sangue. Mas esses exames de sangue que tem que fazer lá, todos podem ser feitos alimentados. Pelo contrário, você tem que estar alimentado. Mas também não pode ser uma alimentação copiosa, uma alimentação gordurosa, né? Tem que ser uma alimentação, vamos dizer assim, leve, mas a pessoa tem que estar alimentado e hidratado. O que a senhora chama de alimentação leve para a gente levar na prática para quem está em casa ainda? Não dá para comer uma conhece. buchada e ir doar, entendeu? Uma feijoada e doar. Tem que ter pelo menos, almocei, tem que ter, dependendo do almoço, tem que ter pelo menos 2 horas entre o almoço e a doação. Um dia antes tem alguma restrição, não? Para quem vai doar na manhã do dia seguinte? Não, como um a gente dia geralmente antes, com relação à sangue? alimentação, não, mas com relação à bebida, sim. Né? Com relação à bebida, tem que ter no mínimo 12 horas de intervalo, né, entre a bebida e a doação. Isso se for uma bebida normal, né? Agora, se for uma pessoa que faça uso crônico, ele já é inaptado pelo uso crônico do álcool. Quais são os motivos que mais tornam as pessoas que querem ser doadoras assim inaptas para a doação? Na verdade, existem vários motivos, né? Principalmente as doenças infecto-contagiosas, né? Algumas outras doenças também, como diabetes, problemas cardíacos graves, problemas alérgicos graves, doenças infecto-contagiosas várias, hepatites, né? E também alguns alguns comportamentos de riscos, né? Então, pode inaptar ou definitiva ou temporariamente. A pessoa foi lá, realizou os exames e aí foi constatada algum tipo de problema que inviabiliza a doação, seja de uma forma permanente ou temporária. Qual o procedimento? Na verdade, o ideal é que antes, porque como eu falei, passa por um processo de pré-triagem e triagem. Nesse processo de triagem, o ideal seria já descobrir quais são esses problemas. Só que nem sempre, vai depender também às vezes de exame, às vezes a própria pessoa não sabe que tem. Por que seria o ideal antes? Porque evitaria não só da pessoa doar e aquele sangue ser desperdiçado, porque né, se você depois encontra qualquer coisa nesse sangue, esse sangue vai ser bloqueado e descartado. Né? Então, o ideal seria que fosse ali, mas nem sempre consegue ali. Então, se você chega a doar e nos exames for detectado alguma dessas doenças que são transmissíveis pelo sangue, esse doador é chamado ao hemocentro para colher uma segunda amostra, ser refeito aquele exame e daí, se realmente positivar novamente, ele vai ser direcionado ou para o infectologista, né, ou para o médico que vai não só tratar, como dar seguimento e ele é bloqueado definitivamente. A pessoa tem aquele prazo que é para os homens e o prazo para as mulheres. Fala um pouco mais sobre isso, o período. Na verdade, de se é o seguinte, você vai doar, né, mas existem normas de proteção para o doador e para quem vai receber o sangue. Isso vai restringir algumas coisas, né, para que seja tanto bom para quem, quer dizer, não faça mal a quem está doando, né? E quem vai receber não corra riscos. Um dos riscos é, se você não respeita um intervalo de doação, você não formou ainda aquela quantidade de sangue que deveria, né? Para você, para a sua manutenção mesmo, né? Para não ter um problema com relação a essa doação. Então, tudo isso é feito com critério. Para homem, o intervalo é de 2 meses e para a mulher de 3 meses. Então, o homem pode doar até 4 vezes por ano e a mulher 3 vezes por ano. Esse período tem que ser respeitado. Embora, se a pessoa for lá antes disso, não vai doar, porque também já tem o cadastro, né? E a gente tem o controle disso tudo. Você tem menos tempo ainda, não pode doar ainda nesse momento. Na hora da doação, a mulher respeitou esses 3 meses, mas no dia da doação, há algum impedimento? É mito, é verdade dela poder ou não doar no dia se ela estiver menstruada? Menstruação não impede doação, certo? O que pode ser que venha impedir é se aquela pessoa tem uma metrorragia, que é a hemorragia vaginal
ligada à menstruação. Mas para isso é que tem avaliação, né, das pessoas que fazem a triagem. Mas normalmente não impede doação, menstruação. Uma outra dúvida, a administração de medicamentos, pessoas que utilizam aqueles medicamentos por um longo período, seja medicamento para hipertensão. Olha, como a hipertensão é uma doença bastante comum, né, uma das coisas que realmente suscita muitas perguntas com relação ao remédio de pressão. Alguns remédios de pressão realmente não podem doar, mas a maioria sim. Todos os diuréticos são liberados. Atualmente se usa muito o losartano, o captopril, esses também são liberados, né? Então, o ideal é que você que faz uso de medicação, leve o nome da medicação que você usa, para que a gente possa ver. Isso tudo é regulamentado em normas, né? Existe uma portaria ministerial, existe uma resolução colegiada sobre isso e lá existe tabelas dizendo todos os medicamentos que podem ser usados ou não, todas as doenças que podem inaptar ou não, temporária ou definitivamente. Então, assim, isso vai ser avaliado na hora também, porque vai ser visto, depende de como você, depende para que você está usando aquele remédio. Então, se você toma um remédio para diabetes, o diabetes já inapta a pessoa, já é uma forma de inaptar definitivamente. Então, né, não justifica perguntar do remédio da diabetes, porque se a pessoa que é diabética já não pode doar, o remédio também não. Então, mas assim, isso vai depender muito, um antibiótico. Se você está com uma infecção, você já não pode doar porque está com a infecção. Se você tem uma virose, dependendo, né, da virose, porque agora tem viroses mais polêmicas, mas assim, normalmente em torno de 15 dias do sintoma, do sumiço do sintoma, né? Então, os remédios que vocês estavam tomando ali também. Agora, o antibiótico por si só seria mais dependendo do tempo que ele vai agir no seu organismo. Então, dependendo de cada droga tem uma meia-vida, né? Então, seria variável, mas a gente tem que sempre saber, daí a importância de quem esteja triando, né, ver isso, por que está tomando, né? Então, a pessoa tem que ser saudável, né? Então, uma pessoa que tem um estado de saúde bom, tanto físico quanto mental, é um dos pré-requisitos, né? Então, você não pode estar doente para ir doar. Existem algumas patologias crônicas, como a diabetes, que tem uma inaptidão mesmo, como as patologias cardíacas graves, né? Como as patologias hepáticas graves. Então, assim, você tem que chegar lá e ser sincero. Na verdade, o triador, ele tem que ser uma pessoa perspicaz em notar também, né, o comportamento da pessoa que vai doar, a forma de se expressar. A pessoa tem que ser verdadeira. Tem que mostrar confiança para que a pessoa se abra e fale a verdade. Na verdade, ninguém está amarrando aquela pessoa para ir fazer aquela doação. Ela está indo por isso, exato, porque quer fazer uma boa ação, na maioria das vezes, né? Então, se você conversa com ela e naquele momento ela está com algum um estado viral, não está se sentindo bem, tem que falar, porque não é só para proteger quem vai receber, é para proteger o próprio doador, né? Vai doar voluntariamente, vamos fazer bem feito. E a gente não vai querer também provocar um problema naquela pessoa, né? Então, se ela esconde que não se alimentou ou qualquer coisa desse tipo, embora tenha lanche, tenha água, tenha suco, né, para hidratar esse doador lá no Hemocentro, mas assim, se ela esconde alguma coisa, isso pode fazer com que ela venha passar mal na hora da doação, entendeu? Reações na hora da doação. Esse é um assunto que a gente vai conversar, doutora, no próximo bloco, que a gente vai precisar um intervalo. Mas como a gente falou em agendamento, olha, quem se interessar em fazer esse agendamento pode ligar aí para o 3225-8000, que é o número geral lá do Hemose, e fazer esse agendamento, ou seja, esse processo todo aqui que a doutora Lourdes Alice falou, ele vai ser abreviado, porque você não vai ter que ficar esperando, já vai lá com o seu horário marcado, então não tem desculpa aí para esse ato de solidariedade. A gente volta já depois do intervalo, 2 minutos.